Então vamos recapitular o que vocês viram lá no vídeo da nossa segunda aula. E lá foi apresentado para vocês o que é uma série, né? Então basicamente uma série é a soma dos termos de uma sequência. Então suponha que você tem uma sequência genérica, né? A1, A2, A3 e assim por diante, AN. Então para você criar uma série a partir dessa sequência, tudo que você tem que fazer é, onde tiver essa vírgula aqui, substituir pelo sinal de adição. Pronto. Agora você vai ter uma soma infinita. Então a série, que a gente representa assim, soma n de 1 até infinito. Bom, pode começar com 0, com 1, com 2, depende do problema, né? Depende do que é permitido aqui para o seu AN, tá? Então, a soma de todos esses termos é o que a gente chama de de série. Okay? A soma de todos os termos de uma sequência. Claro, dependendo dos termos da sua sequência, essa soma pode ir para infinito, pode ir para um número real, né? Ou pode não ir para canto nenhum. Então, como é que a gente define essa soma? Porque a gente não tem como somar a quantidade infinita de termos, isso não cabe numa vida. Então, a gente definiu o que a gente chama de soma parcial, né? Então, a sequência das somas parciais, cujo enésimo termo é a soma dos n primeiros termos da minha sequência. Ou, como a gente diz, você trunca a sua série infinita após n termos, né? E soma esses caras, ou seja, A1 mais A2 mais A3 até a n. E isso me define uma sequência. Eu tenho o S1, que é a soma a soma do primeiro termo da sequência, né? Então, o S1 é o próprio A1. S2, que é a soma do primeiro mais o segundo. S3, que é a soma do primeiro mais o segundo mais o terceiro, assim por diante, né? E aí, com isso, a gente define a nossa sequência das somas parciais. E aí a gente diz que a série converge, né? A gente diz que a nossa série converge para um certo número se o limite das somas parciais existir e for um número. Então, quando esse limite converge a um número, a gente diz que a série converge. A gente diz que a série, essa é a definição, tá certo? Converge e o faz para esse número L. Converge para L. Se esse limite não existir, né, ou for mais ou menos infinito, então a gente diz que a série diverge, tá certo? Do contrário, diverge. Tranquilo? Então, no vídeo lá foi apresentado para vocês algumas séries importantes, essas a gente tem que, né, saber de cor. Por exemplo, um exemplo básico de uma série divergente é a série harmônica 1 sobre n, que é a soma, o inverso da soma dos naturais, né? A soma dos inversos naturais, melhor dizendo. Então, 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, e assim por diante, mais 1 sobre n. Então, lá a gente mostrou que essa série é um exemplo de uma série divergente, essa série diverge. Ok? Um outro exemplo de série importante é o que a gente chama de série geométrica, né? A forma geral de uma série geométrica é assim, ó. A, uma constante diferente de zero, vezes R, outra constante que a gente chama de razão, elevada a n-1. Então, o primeiro termo aqui é A, o próximo é A vezes R, o próximo é A vezes R ao quadrado, A vezes R3, e assim por diante. Então, para essa série, que a gente chama de série geométrica, pode acontecer duas coisas. Ela pode, obviamente, convergir ou divergir. Ela vai convergir, né, e vai fazer para esse valor aqui, ó, primeiro termo da série dividido por 1 menos a razão, né, esse R a gente chama de razão, sempre que a razão em módulo for menor que 1. Né, e vai divergir, né, se R em módulo for maior que 1, maior ou igual. Então, esses aqui são exemplos de séries importantes, tá? A gente tem que saber isso de cor, mesmo porque quando a gente apresentar o teorema da comparação, né, para verificar se uma série converge ou não, a gente vai precisar comparar algo desconhecido com algo conhecido. Então, esse aqui vai ser a nossa... São exemplos de séries conhecidas, né? Um exemplo de uma série que converge, que diverge, e exemplo de uma série que converge. Lá também foi apresentada a série telescópica. Uma série telescópica ela é muito particular. É uma série onde a enésima soma parcial pode ser desmembrada ficando apenas 2 termos, né? Então, e a gente viu também um teorema interessante, né, que a gente vai utilizar para tentar mostrar quando algumas séries divergem, que é o seguinte: a gente sabe que se uma série converge, se eu tenho uma série convergente, ou seja, se esse limite aqui existe, Sn quando n tende a infinito, e é um certo número real L, então, obrigatoriamente, o limite do termo geral da série, é esse carinha aqui, tá certo? É a sequência que deu origem a ela. Então, obrigatoriamente, o limite do termo geral tem que ir a 0, tá certo? E eu até mostro lá como é que a gente chega nesse resultado. Mas, professor, como é que eu uso isso para mostrar que uma série diverge? Bem simples. Se
o limite do termo geral da série não for para zero, ou seja, não for zero, então ela não pode convergir. Porque se ela convergisse, esse limite tinha que ser o quê? Zero, ok? Então, se uma série converge, deixa eu colocar assim, ó, converge, que é o que está dizendo aqui, então o limite do termo geral tem que ir para zero. Portanto, se o limite do termo geral não for zero, então ela não pode convergir, porque se ela convergisse, teria que ir para zero, ok? Então, se o limite do termo geral for diferente de zero, a série, que eu escrevi assim, diverge, ok? E aí a gente vai utilizar isso aqui, eu vou chamar isso aqui de teste para divergência, teste para divergência. Sempre que eu desconfio, divergência, sempre que eu desconfiar que a minha série diverge, eu tento aplicar esse teste da divergência. Deixa eu colocar mais aqui para cima. Teste para divergência. Então, dada uma série, eu sempre vou tentar aplicar isso aqui, primeiramente. Porque se o limite do termo geral for diferente de zero, e é sempre fácil calcular o limite desse cara, acabou, eu não tenho mais o que dizer, né? Porque o que a gente está interessado em saber sobre essas séries, se elas convergem ou divergem. Ok? Quando ela converge, o senhor vai estar interessado em saber para onde ela está somando? Não, porque nem sempre a gente consegue descobrir para onde a série está indo. Tá certo? Algumas séries específicas, como por exemplo a série geométrica, a gente conhece porque existe uma fórmula. Quando a série geométrica converge, ela converge para isso. Mas nem toda série a gente consegue uma expressão fechadinha. Então o importante é saber só se ela converge ou diverge. Porque se ela convergir, eu posso escrever um programinha no computador que soma os termos da série e me dê para onde a série vai com a precisão que eu quiser. Tá? Então a gente não está interessado em saber para onde a série soma, a não ser que seja uma série conhecida, como uma telescópica ou uma série geométrica convergente. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para vocês um exemplo que na verdade é chamado teste da integral. Isso aqui é mais uma forma de você verificar se uma série converge ou não. O resultado desse exemplo é que é o interessante, tá certo? É um teorema, mas eu vou colocar aqui como um exemplo. Que ele diz o seguinte, e a ideia é bastante interessante. Ó, a gente sabe que uma sequência é uma função, né? A gente já viu isso. Deixa eu fazer aqui um breve esboço. A gente já viu que uma sequência é uma função que associa cada número natural ao número real, né? Mas dada essa função, eu posso estendê-la para os reais. Então, a ideia é o seguinte, suponha que eu tenho uma função aqui definida em R. Tá? Aqui eu vou colocar aqui o x e aqui f de x. Mas, se eu fizer o seguinte, se eu restringir essa função para tomar valores apenas nos números naturais, ou seja, f de n, ou seja, 1, 2, 3, 4, n e assim por diante, então eu vou ter o que a gente chama de uma sequência, né? Uma sequência é uma função que associa cada número natural ao número real e a gente sabe que eu posso graficar essas carinhas. Então está aqui, ó, o primeiro termo da minha sequência, o segundo termo da minha sequência, o terceiro termo da minha sequência, o quarto termo, o enésimo termo e assim por diante. Então o que esse teste da integral que eu vou apresentar para vocês agora vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, se a área abaixo do gráfico dessa função aqui, ó, se a área abaixo do gráfico dessa função aqui, ó, for finita, abaixo do gráfico vai de 1 até infinito, tá certo? Se essa área for finita, então a série converge. É isso que a gente vai mostrar para vocês, que eu vou mostrar para vocês agora. E como é que eu calculo a área abaixo do gráfico dessa função? Bom, é a integral de 1 até infinito, né? Nesse caso de 1 porque está começando com 1 aqui, mas poderia começar com 2, 3, depende do problema, tá? Então vou deixar de forma genérica 1 aqui, ó, sem perda de generalidade. Então, se essa integral imprópria aqui convergir, ou seja, for um número, convergir, né? A integral convergir, ela dá um número, né? A gente já viu isso. Vocês já viram isso, né? Então, se a integral convergir, então eu digo que a série converge também. Ah, professor, e a série vai convergir para o valor da integral? Não, tá certo? Eu não posso afirmar isso. Na verdade, não é. Mas o que eu sei é o seguinte, que se a área abaixo do gráfico dessa função for finita, a série converge. Vou mostrar para vocês, tá certo? E vale também o contrário. Se, na verdade, isso é um se somente se. Se essa área for infinita, ou seja, se essa integral divergir, então a gente vai mostrar que a série também diverge. E a gente tem um teste bastante prático. Diverge. Ok? Mas, professor, eu sempre posso aplicar esse teste que você vai chamar de teste da integral. Não, existem as condições para que você possa aplicá-lo. Tá? E aí, as condições estão no enunciado do exemplo. Tá? Então, a ideia é o seguinte. Suponha que você tem aqui uma certa função, f de n, a sua sequência dada dessa forma. Tá? Um f de n, onde f, e aí a condição que você tem que checar,
ela tem que ser uma função positiva, sempre, pessoal. Ou seja, os termos da sua sequência só podem ser termos positivos. Depois a gente vai ver testes para séries com termos negativos ou com termos alternados. Mas, por enquanto, esse teste ou esse teorema que eu estou apresentando para vocês só funciona se a sua função tiver, se a sua série tiver apenas termos positivos. Então, a função que define a sequência, né, ela, quando pensado como uma função de R em R, ela tem que ser positiva, contínua e não pode ser crescente, ou seja, ela tem que ser decrescente ou não crescente, né? Ela pode ter um platôzinho aqui, depois descer, outro platôzinho descer, mas ela nunca pode aumentar, tá certo? Ela não pode crescer. Então, suponha que você tem uma função f de x que é decrescente, que é positiva e que é contínua em um certo intervalo que aqui eu estou chamando de n até infinito, tá certo? Esse n é um número natural, tá certo? Que depende de cada problema. Normalmente esse cara é 1, mas pode ser 2, 3, depende de... Vocês vão ver já já, depende a partir de onde a sua sequência é decrescente. Então ele quer que a gente verifique o seguinte, que a minha série vai convergir se somente se a minha integral imprópria convergir. Ok? E aí você troca o trabalho de calcular o limite das somas parciais, né, pelo trabalho de calcular uma integral. Você calculou a integral, o resultado é um número? Foi. Então a série converge. Foi um número não? Deu infinito? Deu menos infinito? Ou a integral imprópria não existe? Isso. Então a série diverge. Tá certo? Então eu vou justificar isso nesse exemplo. E aí no próximo exemplo eu aplico esse teorema no exemplo 17. Tá? Então eu vou tentar justificar isso. Então considere esses desenhozinhos que eu já deixei pronto aqui. Tá? Então como eu já falei, uma sequência nada mais é que uma função, né, que associa cada número natural a um número real. Então, suponha que a minha função f do teorema satisfaz, do exemplo aqui, satisfaz essas condições, tá certo? Ela é positiva, ou seja, o gráfico está sempre acima do eixo x, contínua, ou seja, não tem buracos no seu gráfico, e não crescente, tá certo? Ou seja, ela só diminui. Que é o que está desenhado aqui em azul para vocês, né? Ó, essa função, o gráfico dela está acima do eixo x, ou seja, ela é positiva, ela é contínua, ou seja, no gráfico aqui não tem buracos, tá certo? E ela é decrescente, né? Tranquilo. Então, essa função satisfaz as condições do teorema. Então, a partir dessa função, eu posso criar uma sequência, né, f de n. Né? E aí, esses caras aqui satisfazem essas mesmas condições. São todos positivos, sequência decrescente, não é verdade? E aí, com esses ANs, eu crio uma série. Então, o que eu quero mostrar é que, para que essa série venha convergir, a integral abaixo do gráfico dessa função, a integral imprópria, tem que convergir também. Então, como é que a gente consegue justificar isso? Primeira coisa, nota o seguinte. Vou deixar o gráfico aqui parado, depois eu volto para ele. Primeira coisa, nota o seguinte. Como é que é a enésima soma parcial? Como é que eu defino a enésima soma parcial para minha série? Bom, é a soma dos n primeiros termos, né? A1, mais A2, mais A3, até a n. Bom, a enésima soma parcial mais 1 é somar os caras tudinho até o próximo, né? A2, mais A3, mais a n mais 1, não é assim? A n mais 1. Veja que se você subtrair o de cima pelo de baixo, você vai ter o seguinte. Na verdade, o de baixo menos o de cima. Então, esse cancela, cancela. Todo mundo se cancela, sobrou aqui apenas o AN, né? Então, ficamos com o seguinte. Se eu fizer essa subtração, fica assim, ó, Sn mais 1 menos Sn é igual a n mais 1. Ora, mas o n mais 1 nada mais é que o f de n mais 1, não é? Não é verdade? Mas como a minha função é sempre positiva, isso implica, logo, temos que a sequência das somas parciais ela é crescente, né? Ó, ela é crescente. Logo, a sequência das somas parciais é crescente. Ou é monótona. É monótona. E a gente viu na aula passada, ou no vídeo passado, que se eu tiver uma sequência monótona e se essa sequência for limitada, obrigatoriamente ela é o quê? Converge. Então, o que é que eu vou mostrar para vocês? Vou mostrar para vocês que se a integral imprópria, ou seja, se a área abaixo do gráfico dessa função existir, então essa sequência é limitada e, portanto, será convergente. Tá certo? Essa é a minha tarefa, tá? Para mostrar aqui para vocês. Pois bem, então, olha só. A gente já viu que a minha sequência, nesse caso, nada mais é que a função aplicada nos naturais. Então, se eu pegar essa função azul, né, em azul, e olhar para o valor da função em 1, ou seja, o f de 1, que está marcado aqui para vocês, isso é meu A1, está aqui. Se eu calcular a minha função no 2, isso é o A2, está aqui. E assim por diante, o A3, o A4, o A5. Agora, olha só, nota o interessante. Quanto é que vale a área
abaixo do gráfico desse retângulo que eu estou mostrando para vocês aqui? Bom, professor, a área é a área da figura, isso é um retângulo. Se aqui é 0, a base tem comprimento 1 e a altura é a 1, né? Então, a área desse retângulo é exatamente a 1. Exatamente, foi o que eu coloquei aqui. Ó. A área desse retângulo é 1, é a 1. E a área desse outro retângulo que eu estou mostrando aqui abaixo do gráfico da função? Bom, é o comprimento dessa base, que também é 1, né? Que é 2 menos 1, vezes a alturinha, mas a alturinha é A2. Ah, então a área aqui é A2. Exatamente. Então, da mesma forma, essa área é A3, essa área é A4, e assim por diante. Aqui essa área é AN, então A1, A2. Então, se eu somar essas áreas todinhas aqui, ó, desde esse cara até esse aqui, eu tenho a soma desses carinhas, né? Eu tenho a enésima soma parcial, pessoal. Olha só que legal. Olha só, deixa eu escrever aqui. Então, a enésima soma parcial, vou colocar assim, a enésima soma parcial é igual a quem? A1 mais A2 mais A3 até a N, né? Assim? Não é verdade? Vou fazer o seguinte, deixa eu passar esse A1 para cá. Então, Sn menos A1 é igual a A2 mais A3 até a N. Ora, mas se eu somar A2 mais A3 mais A4 até a N, eu tenho a área, eu tenho a soma das áreas desses retângulozinhos em roxo, não é verdade? Bom, e a soma das áreas desses retângulozinhos em roxo é menor que a área abaixo do gráfico da função em azul, não é verdade? Por quê, professor? Porque sobra esses espaçozinhos aqui, ó. Os retângulos não estão preenchendo esses pedacinhos aqui. Então, eu posso afirmar, sem problema algum, que a soma dessas áreazinhas aqui, né, é menor ou igual que a área abaixo do gráfico da função. De onde até onde? De 1 até N. Né? Eu somei o A2 mais o A3 mais o A4. Não parei aqui no AN? Então, eu parei em N. Então, vai de 1 até N. Tá certo? Então, moral da história, essa soma é menor ou igual que a integral de 1 até N da minha função f de x dx. Ok? Então, vou fazer o seguinte, deixa eu devolver esse A1 para o lado de lá. Então, se eu devolver para cá, eu tenho que devolver ele para cá também. Né? Aí eu vou somar A1 em todos os lados, tá certo? Então, moral da história, eu fiquei com o seguinte, ó, Sn, que é igual a... Bom, se eu passar para cá, vai ficar 1 até a N, que é o próprio Sn, não vou precisar reescrever isso. Isso é menor ou igual que o primeiro termo mais a integral de 1 até N de f de x dx. Tá certo? Então, eu consegui uma desigualdade para a enésima soma parcial. Digamos assim, algo que limite aqui em cima. Agora eu quero algo aqui para baixo. Será que eu consigo? Bom, eu posso tanto aproximar a área abaixo do gráfico da função por retângulos em faltas, né? Vocês já viram isso com somas de rima, ou com áreas em excesso, né? Por figuras em excesso, ou seja, passando do gráfico da função. Então, da mesma forma que essa área aqui é A1, essa área que eu desenhei aqui para vocês agora também é A1. Por quê? Porque esse comprimento é 1 e essa altura aqui é 1. Tá? Eu só desloquei todos esses retângulos para frente. Quando eu fiz isso, eles apareceram aqui. Tá certo? Então, só que note agora que se eu somar essa área que eu estou mostrando para vocês, A1, mais A2, mais A3, até a N, que é a enésima soma parcial, né? Se eu somar todos esses caras, agora a soma dessas áreas é maior que a área abaixo do gráfico da função de 1 até N mais 1. Vocês concordam? Por quê, professor? Porque agora tem esse excesso aqui que não tinha antes. Isso aqui está acima do gráfico real, acima da área real. Né? Então, eu posso dizer sem problema nenhum que a minha enésima soma parcial é maior que a integral da minha função de 1 até N mais 1. Ok? E aí eu fiquei com a seguinte desigualdade. Olha só, deixa eu ajeitar aqui. Vou juntar todos esses caras em uma coisa só. Então, eu fiquei o seguinte. A enésima soma parcial é maior que a integral de 1 até N mais 1 da minha função. Porém, é menor que o primeiro termo da série mais a integral de 1 até N da função. Agora, eu vou usar a hipótese de que a integral, ou a área abaixo do gráfico da função, é finita. Então, vamos lá. Então, se a minha integral imprópria de 1 até infinito, né? Se essa integral convergir, ou seja, se essa integral for um número, o que eu posso dizer das minhas sequências, da sequência das somas parciais? Ora, se esse cara aqui, quando n tende a infinito, vai para um número, sei lá, chama esse número aqui de, vou chamar ele de mzão. Então, se isso aqui for um certo número mzão, então quer dizer que isso tudo aqui vai ser menor ou igual que A1, que é o primeiro termo que já estava lá, mais mzão. Né? Porque quando n é muito grande, isso aqui se aproxima de mzão.
Então, veja, nessa situação, a minha sequência das somas parciais é limitada. Então, se essa integral convergir, isso implica que a minha sequência das somas parciais, os termos dela são, obviamente, são todos positivos, né? Porque está aumentando, estou somando números positivos, e vão ser menores que essa coisa aqui, ó, A1, que é o primeiro termo, mais M. Então, isso quer dizer que a minha sequência das somas parciais é limitada, né? Então, se a integral convergir, isso implica isso, que implica que a minha sequência das somas parciais é limitada. E a gente sabe que toda sequência limitada e monótona converge. Portanto, a série converge também, tá certo? Portanto, a série, que é o limite das somas parciais, né? Olha só que legal, converge. Professor, mas e se a integral não convergir? Se a integral for para infinito, né? Pessoal, se isso aqui for para infinito, não pode ir para infinito negativo, né? Porque eu estou só somando, a função é positiva, né? Mas se isso aqui for para infinito, isso quer dizer que minhas somas parciais é ilimitada, né? Ou seja, vai para infinito também. Mas se a minha sequência é ilimitada, ela não pode convergir, né? A gente sabe que toda sequência ilimitada diverge, né? Por outro lado, se a integral divergir, né, for infinito, isso implica que a minha série, isso implica que as somas parciais é ilimitada, que implica, por sua vez, que a série diverge. Ok? Então, moral da história. Vamos fazer um resumo aqui desse resultado. Então, a ideia é o seguinte. Você tem... Deixa eu ganhar um espacinho aqui. Você tem uma série. Tá certo? E aí você quer testar se essa série converge ou não. Você quer testar a convergência. Então, se a função que define essa sequência, se ela for contínua, se ela for positiva e se ela for decrescente em um certo intervalo, aqui nessa demonstração eu assumi que ela é decrescente a partir de 1, mas ela poderia ser decrescente a partir de 2, 3, 4, assim por diante, tá certo? Mas se ela for decrescente, aí então você pode aplicar o teste da integral, que diz o seguinte: calcule essa integral imprópria, né, desde onde ela é decrescente até infinito. Se o resultado disso aqui for um número, a série converge. Se o resultado não for um número, a série diverge. Só isso, pessoal. E aí você não precisa calcular mais limite, não precisa calcular mais nada. Você troca tudo isso por uma integral. Se a integral convergir, a série converge. Se a integral divergir, a série diverge. Só isso. Como é que a gente vê isso, professor? Um exemplo. Estude a convergência dessa série aqui, ó. A gente viu essa série na aula passada, né? Na verdade, não a série. A gente estudou essa sequência. Ln de n sobre n. E aí, na aula passada, a gente viu que essa sequência ela é decrescente para todo n maior ou igual a 3. Né? Ou, de outra forma, a função f de x igual a ln de x sobre... Eu posso deixar na descrição do vídeo depois um link para o exemplo que deu origem a isso aqui, tá certo? Mas está no vídeo da aula passada. Então, ou de outra forma, que essa função ln de x sobre x, ela é decrescente, lembra, lá no intervalo de e para infinito, né? Mas como a gente está trabalhando com a sequência, eu não vou pegar e, que é um número quebrado, né? 2.7 alguma coisa, eu pego o próximo natural. Mas o que importa é que a função ln de x sobre x satisfaz as condições do teorema, né? Do teste da integral. Esses teoremas eu vou chamar de teste, tá certo? Porque ela é sempre positiva para todo x maior que 1, né? E para a gente o x tem que ser positivo porque o n é positivo, tá? Ela é decrescente, né? A gente já mostrou isso. E ela é contínua, né? O gráfico dessa carinha não tem buracos. Então eu posso aplicar, sem medo de errar, o teste da integral aqui. E dizer o seguinte: se a integral de ln de x sobre x de 3, que é a partir de onde ela é decrescente, até infinito, se essa integral convergir, essa série vai convergir. Se essa integral divergir, essa série vai divergir. Só isso, pessoal. Tá certo? Mas como de costume, eu gostaria que vocês pegassem esse hábito também. Sempre que você for estudar uma série nova, tenta aplicar de cara o teste da divergência. Como é que é o teste da divergência? Eu vou calcular o limite do termo geral. Se esse limite der diferente de zero, show de bola.
a série diverge, passe para o próximo exemplo. Se for 0, aí eu não posso afirmar nada. Tá certo? Aí eu tenho que aplicar algum outro teste, por exemplo, nesse caso, o teste da integral. Mas se der diferente de 0, você já ganhou a questão, pode ir para a próxima. Ela diverge. Tá certo? Isso aqui também a gente já mostrou. Então vamos tentar aplicar isso. Quem é o termo geral aqui? Bom, tá aqui. É o nosso AN, LN de N sobre N. Mas a gente já viu na aula passada que o limite desse cara, AN, quando N tende a infinito, que é o limite de Ln de N sobre N, aplicando L'Hopital, a gente mostrou que esse limite é 0. Então, infelizmente, o teste para divergência aqui é inconclusivo. Eu não posso falar nada. Então, vamos aplicar o teste da integral. Tá certo? Então, do teste da integral, do teste da integral, olha só o que a gente vai ter. Integral. Tudo que eu tenho que fazer é calcular a integral da função Ln de x sobre x, né? No intervalo onde ela é decrescente. Bom, a gente viu que ela é decrescente de 3. É de E para cima, né? De E para infinito. Mas aí a gente começa com 3, tá bom? Você poderia começar com E sem problema, mas vamos de 3 a infinito. Tá certo? Então, se essa integral imprópria convergir, a série converge. Se a integral imprópria divergir, a integral diverge. Aí vocês lembram como é que calcula a integral imprópria, né? Isso aqui, na verdade, não é integral de rima, é o limite de uma integral de rima. Então, ficamos assim, ó. Limite, né, quando b tende a infinito, da integral de 3 até b, a função é Ln de x sobre x. Então, a gente calcula essa integral e, no final, a gente permite que b tenda a infinito, tá certo? Professor, como é que eu calculo essa integral? Bem simples. Olha só que eu tenho dx sobre x, que é exatamente a derivada do log, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou chamar u de Ln de x, de forma ou de sorte que du é 1 sobre x dx. Então, isso ficou limite, quando b tende a infinito, da integral de... Então, ficou u du. Fazer logo a mudança de variável, né? Aqui, dos limites de integração. Quando x for 3, o u vai ser Ln de 3. Então, vai desde Ln de 3 até quando x for b, é só colocar b aqui, o u vai ser Ln de b. Tá certo? Para não ter que voltar para a variável original, fazer assim, tá bom? Pois bem, então ficou a integral de u du, que é u ao quadrado sobre 2. Então, ficou limite, quando b tende a infinito, de 1 meio de u2 sobre 2 já está aqui, né? E aí eu vou avaliar isso desde Ln de 3 até Ln de b, faço essa substituição e depois permito que b tenda a infinito, tudo bem? Então, vamos ficar com o seguinte, vamos lá, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Então, ficou 1 meio, posso colocar o meio para fora, limite, quando b tende a infinito de... Bom, quando u for Ln de b, vai ficar Ln ao quadrado de b. Quando u for Ln de 3, é uma constante, não importa o valor dela. Então, Ln ao quadrado de 3. Tranquilo? E agora eu vou tomar o limite nessa expressão quando b tende a infinito. Isso aqui é uma constante, o limite da constante é ela mesma. Só que limite de Ln de b, quando b tende a infinito, isso vai dar Ln de infinito. Que é infinito. Ao quadrado é que vai dar infinito mesmo. Então, tudo isso aqui está indo para infinito, pessoal. E infinito não é um número. Então, como a integral diverge, a série também diverge. Então, logo, ou portanto, pelo teste da integral, é sempre bom dizer qual teste que você está utilizando, vocês vão aprender outros. A série diverge. Ok? Qual série? Essa aqui, ó. Soma Ln de n sobre n, n de 1 até infinito, é uma série divergente. Ok? Então, veja, não precisei calcular as somas parciais, não precisei calcular o limite das somas parciais. Não, só calculei uma integral. Calculei a integral da função associada a esse carinha aqui. Se essa integral convergir, ou seja, se o resultado for um número, a série converge. Se não, a série diverge. Tão simples quanto isso, tá certo? Só aplicar o resultado do exemplo 16, que é o que a gente chama de teste da integral, ou teorema da integral, tá bom? Só isso. Vamos ver mais um exemplo. Então, exemplo 18, ele pede para a gente determinar se essa série aqui, ó, se ela converge ou diverge. Mas, professor, ele não deu a série naquela forma bonitinha lá, ó, compacta, somatório de AN, n de 1 até infinito. Realmente, não deu. Ele deu os termos da série. Ok? Somados assim, ou representado como uma soma infinita. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar descobrir quem é o termo geral desse cara. Aqui existe um padrão, tá certo? Um padrão de repetição com que esses caras estão aparecendo. Então, a gente vai tentar usar esse padrão para descobrir quem é o termo geral. Tá? E com o termo geral, a gente faz o que puder. Se der para aplicar o teste da integral, a gente aplica. Se der para fazer outra coisa, a gente faz. Tranquilo? Então, veja. Quem é o primeiro termo dessa série? Quem é o A1?
O A1 da gente é 1. Quem é o A2? Bom, é 1 sobre 3, né? Quem é o A3? É 1 sobre 6. Que é a soma desses caras, né? O primeiro é 1 sobre 1, o segundo é 1 sobre 1 mais 2, o terceiro é 1 sobre 1 mais 2 mais 3. O quarto é 1 sobre 1 mais 2 mais 3 mais 4. Quem seria o AN? Vamos lá? Que é o que eu preciso, né? Quem é o termo geral aqui? Bom, é 1 sobre 1 mais 2 mais 3, tararará, até N. Professor, a gente tem como representar isso aqui de uma forma simples? Tem sim. Por quê? Porque a gente já sabe que se eu somar 1 mais 2 mais 3, tararara, até N, né, na primeira aula da parte de séries, é o primeiro exemplo. A gente mostrou lá que isso aqui equivale a você ter essa expressão aqui. N que multiplica N mais 1 sobre 2. Ou seja, se você somar todos os naturais de 1 até N, eu quero somar de 1 até 100. Né? Todos os naturais de 1 até 100. Bom, basta você fazer 100, né? Fazer N igual a 100, que multiplica 101 dividido por 2. Ok? A gente mostrou isso lá na primeira aula da parte de séries. Então, isso quer me dizer o seguinte, que eu posso escrever esse cara como sendo 1 sobre N, N mais 1 sobre 2, ou ainda 2 sobre N, que multiplica N mais 1. Então, está aí o nosso termo geral. Então, na verdade, portanto, aquela série pode ser escrita de forma compacta assim, ó, soma de 2 sobre N, que multiplica N mais 1. N de 1 até infinito. Então, é essa série que a gente quer analisar. Ele não deu ela nesse formato, mas a gente rapidamente chegou aqui. Tranquilo? Bom, esse 2 eu posso colocar para fora, sem problema algum. Então, ficou 2, que multiplica somatório, N de 1 até infinito, de 1 sobre N, que multiplica N mais 1. Na aula passada, ou lá no vídeo, vocês viram que essa soma aqui, essa série, é uma série que a gente chama, é um exemplo, né, de uma série que a gente chama série telescópica. Né? Por que, professor, ela é telescópica? Porque o termo geral da série, eu vou chamar isso aqui de BN, perdão. Não vou chamar mais de AN, porque AN eu já chamei com esse 2, né? Vou chamar esse carinha aqui de CN, por exemplo. CN. Então, ela é telescópica porque o seu termo geral ali, CN, que é 1 sobre N que multiplica N mais 1, pode ser desmembrado assim, ó, 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Ou seja, eu posso escrever ele como a diferença de dois termos. Se eu chamar esse cara aqui de BN, com certeza esse aqui é o próximo, né? É o BN mais 1, não é verdade? Então, o termo geral dessa série, o CN ali, ó, pode ser escrito como a diferença de dois termos, um numa certa posição N e outro na posição N mais 1. Então, quando isso acontece, a gente diz que a série é telescópica. Ok? A enésima soma parcial de uma série telescópica, ela simplifica. Né? Fica sempre uma parte do primeiro termo, uma parte do B1, nesse caso aqui, ou do que seria o B1, mais uma parte do último termo. Né? Quando a gente escreve os termos assim, né? Vocês viram lá, e aí os carinhas vão se cancelando, sobrando apenas o primeiro carinha desse parênteses e o último carinha desse parênteses. E aí a gente consegue estudar para onde essa série vai, tomando o limite na enésima soma parcial. Essa daqui já foi vista lá, né? A gente já viu que essa série que está rotulada em azul, essa aqui em azul, ela converge para 1. Essa série converge para 1. Portanto, essa série converge para 2 vezes 1, que é 2. Ok? E assim, só dar uma olhada novamente lá no vídeo. E assim, essa série S, que é 1 sobre 1, mais 1 sobre 1 mais 2, mais 1 sobre 1 mais 2 mais 3, mais e assim por diante, né? Que a gente viu que pode ser escrito assim, 2 sobre N, que multiplica N mais 1, N de 1 até infinito, ela converge e o faz para 2. Ok? É uma série convergente e o faz para 2. Tranquilo? Professor, eu poderia aplicar o teste da integral aqui? Vamos ver se poderia? Então, olha para essa série aqui. Quem é o termo geral? 2 sobre N, que multiplica N mais 1. Então, a partir desse cara, você define uma função. Que função? Bom, deixa eu puxar para cá. Você poderia definir essa função aqui, ó, f de x igual a 2 sobre x, que multiplica x mais 1. Pergunta, essa função é decrescente? Resposta, não é muito difícil não, né? À medida que n aumenta, esses caras só diminuem, né? Não é assim? Perdão, que x aumenta, esses caras só diminuem. Não é assim que você tem x no denominador, se x está aumentando. Bom, essa função ela é contínua? Com certeza, para todo x maior ou igual a 1, ela é contínua, né? Porque aí você evita o zero e evita o menos 1. Né? E é o menor intervalo que pode nos... o menor valor para x que nos interessa, né? Já que o n da série começa com 1, então a gente olha pelo menos para o x igual a 1. Então ela é contínua, né? Se fizer o gráfico dela
não tem buracos, ela é positiva e ela é decrescente. Então sim, se você quiser, você pode aplicar o teste da integral aqui. Tranquilo? Então você poderia calcular, por exemplo, a integral. Você tem que ver a partir de quanto que essa função é decrescente. Mas provavelmente a partir de 1. Então, se você calcular a integral dessa função de 1 até infinito, de qual função? 2 sobre x que multiplica x mais 1, você vai ver que essa integral converge, ou seja, o resultado é um número. Tá certo? Claro, esse número não vai ser 2, que é para onde essa série está somando. Tá? Mas vai ser um número. E como é um número, a gente chegaria à mesma conclusão de que essa série convergeria. Tá bom? Mas aí, como a gente já conhece essa série aqui, a gente sabe que ela é telescópica, uma telescópica convergente, então não precisa fazer tudo isso para chegar nesse estado. Tranquilo? Mais um exemplo legal. Olha só. O próximo exemplo, o exemplo 19, ele diz o seguinte: represente essa dízima periódica como uma fração. Tá? Então, relembre que essa notação, 0,215, com a barrinha aqui no 1 e no 5, no 15, é a mesma coisa que 0,215 e assim por diante. Então, ele quer que você escreva isso aqui como uma fração, sei lá, A sobre B. Então, qual fração eu efetuo a divisão, né, para que eu tenha exatamente esse cara? É isso que ele quer que a gente faça aqui, tá certo? Determine que fração deu origem a essa dízima. Tranquilo? Então, como é que a gente vai fazer isso, professor? A gente vai usar o fato de que vai aparecer uma série geométrica por aí. Vamos ver? Então, olha só. Primeiro, nota o seguinte. Então, vamos lá. 0,215. 215 assim. Isso é 0,215 e assim por diante. Que é a mesma coisa, pessoal, que olha só, 0,2 mais. Agora eu vou pegar a parte que repete, tá certo? 0,015 mais 0, aqui já tem 3, então 1, 2, 3, e depois 15 de novo, ok? Mais, aqui já tem 5, né? Então 0,1, 2, 3, 4, 5, depois 15. Aí se eu colocar todo mundo nos seus cantinhos aqui, eu tenho exatamente esse número que está aparecendo aqui. Tá? E aí continua, né? Tranquilo? Até agora não fiz nada, né? Só mexi na expressão. Bom, agora vai começar a parte legal. Então eu vou escrever esse cara aí. O que é 0,2? É 2 sobre 10. Então vamos lá. Então, eu não quero escrever como uma fração? Vamos nesse sentido. O que é 0,015? Bom, é 15 sobre 1000. Né? O que é 0,00015? Bom, é 15 sobre 1, 2, 3, 4, 5. Né? 1 e 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. O próximo vai ser 15 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim por diante. Ok? Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar esse 10 aqui em evidência, porque tem 10 demais aqui, né? Então, vou colocar 1 sobre 10 em evidência. E aí, vou escrever assim, ó. 2 mais. Então, como eu coloquei 1 sobre 10, cancelou um 0 aqui, e assim por diante, né? Então, ficou 15. Como esse 15 está aparecendo para todo mundo aqui, vou colocar ele em evidência também. Então, 15 que multiplica. Então, o primeiro termo vai ser 1 sobre 100, né? Então, 1 sobre 100. 100 é 10 ao quadrado. Deixa eu colocar logo. 10 ao quadrado. Mais. O próximo ficou 1 sobre 10.000. Mas 10.000 é 10 à quarta. Não é verdade? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10.000. Mas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1 milhão. Que é 1 sobre 10 à sexta. Provavelmente, né, o próximo é 1 sobre 10 à oitava e assim por diante, tá certo? Então, mais reticência. Então, veja, isso aqui é uma série, não é, pessoal? Uma soma infinita é uma série. Então, isso aqui é um exemplo de uma série que a gente chama de série geométrica. Geométrica. A série geométrica. Quem é o primeiro termo dessa série? 1 sobre 10. Então, a gente chama... O primeiro termo é o A da gente, tá certo? Então, 1 sobre 10 ao quadrado, professor. 1 sobre 100 é o primeiro termo. Quem é a razão dessa série? A razão dessa série é o termo que eu devo multiplicar esse cara para ter o próximo. É o termo que eu devo multiplicar esse cara para ter o próximo. Que eu devo multiplicar esse para ter o próximo e assim por diante. Não é muito complicado você perceber que se você multiplicar essa fração por 1 sobre 100, você tem o próximo, não é assim? Então, basta dividir esse cara pelo anterior ou esse cara pelo anterior que você tem essa razão. Então, a razão também é 1 sobre 100. Ah, mas aí, peraí. Eu tenho uma série geométrica cuja razão em módulo é menor que 1. Então, essa série converge, né? Exatamente, é uma série geométrica convergente.
Como ela é uma série geométrica convergente, a gente sabe somá-la. Eu sei somar isso aqui. Mas não é uma soma infinita, professor. Eu sei, mas a gente sabe somar. Como é que é a soma de uma série convergente, uma série geométrica convergente? É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, tudo isso que está aqui entre colchete vai para o primeiro termo, que é 1 sobre 100, dividido por 1 menos a razão, que é 1 sobre 100. Se eu multiplicar por 100 em cima e embaixo, perdão, vai ficar 1 sobre 100 menos 1, ou seja, aquela coisa aqui, ó, que está dentro do colchete, vai para quanto? Vai para 1 sobre 99. Ok? Então, vou só substituir aqui. Portanto, aquela dízima, portanto, e você pode sempre fazer isso, pessoal, para uma dízima, tá certo? Portanto, aquela dízima vai ficar assim, ó. 1 sobre 10 mais 2, 1 sobre 10 vezes 2 mais 15. Então, 1 sobre 10, que multiplica, deixa eu colocar assim, 2 mais 15 vezes essa soma aqui, essa série geométrica, que a gente já viu que dá 1 sobre 99. Então, 15 sobre 99. Deixa eu ajeitar aqui. 15 sobre 99. Ok, agora é só fazer essa continha, né? Se isso aqui fosse 100, daria 200. Mais 15 daria 215, mas tem 1 a menos, então vai ter 2 a menos, então vai ficar 213, né? Então, 213 sobre 900, bom, 99 vezes 10, 990. 990. Dá para simplificar? Dá, né? Porque isso aqui é divisível por 3, né? Dá 71. E embaixo também, né? 330. Então, a fração que deu origem a esse número aqui, ó, é exatamente essa fração aqui, 71 sobre 330. Se você pega agora na sua calculadorazinha e dividir 71 por 330, vocês vão ver que dá exatamente isso aqui, 0.21515151515 e assim por diante. Ok? Então, se você tiver uma dízima, você pode utilizar, pode quebrar ela dessa maneira, né? E achar um padrão de repetição como esse. Vocês vão ver que tem uma série geométrica dentro dessa dízima. Tá? E uma vez que você tenha somado essa série geométrica, agora é só, digamos assim, somar os outros termos, né? Fazer as operações que aparecerem. E aí simplificou, você tem a fração que deu origem àquele cara. Tá bom? Para terminar a nossa aula, mais um exemplo, o exemplo 20. Esse exemplo, pessoal, vai ser muito importante, porque mais à frente, como eu já falei, a gente vai estudar um teste chamado teste da comparação e teste da comparação no limite. Esses testes, né, ou teoremas que a gente vai utilizar para identificar se uma série converge ou não, sem precisar calcular o limite das suas somas parciais, como é um teste de comparação, você compara algo desconhecido com algo conhecido. Você não tem como comparar algo desconhecido com algo desconhecido. Ah, eu quero saber quanto é que eu tenho de altura. Aí eu vou comparar a minha altura, que eu não sei, com a altura da outra pessoa que também não sabe dela? Não pode, né? Aí vão ser duas dúvidas, né? Então, a ideia é sempre comparar algo desconhecido com algo conhecido. Então, o que é que vai ser esse algo conhecido que a gente vai precisar? Exemplos de séries que converjam e séries que divergem. Então, essa série aqui, que a gente chama de P-série, tem um nome especial. P-série porque aparece esse parâmetro P. Então, ela é a série do tipo 1 sobre n elevado a p. E esse p é um número real qualquer. A gente chama esse tipo de série de P-série. P-série. Note que a série harmônica é um caso particular da P-série, onde p é quanto? 1, né? Se p for 1, isso aqui vai ficar 1 sobre n. Né? E essa série a gente já conhece, a série harmônica. Inclusive, a gente conhece que ela diverge. Né? Tranquilo? Aí, nesse exemplo, ele diz o seguinte. Discuta ou identifique para que valores de p essa série converge. Bom, de antemão a gente já sabe que p igual a 1 ela vai divergir, mas suponha que a gente não soubesse, certo? Suponha que a gente não soubesse, né? Que ela seria a série harmônica. Então ele quer saber para que valores de p essa série converge, e se você souber isso, você sabe também para que valores de p ela diverge. Com isso, pessoal, você vai ganhar um leque gigante de séries, um leque gigante de exemplos de séries que convergem e divergem. Junte a essa série, né? Daqui existem infinitas séries, porque para cada p eu tenho muito. Tem uma série diferente. Então, junte a essa série que a gente vai aprender agora, a série harmônica, que é um caso particular dela, né? A série geométrica e as séries telescópicas, vocês têm um arcabouço muito grande de exemplos de séries que convergem e divergem e vão ser importantes quando vocês forem precisar utilizar o teste da comparação. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou tentar aplicar o teste da integral, né? Porque, olha só, se você prestar atenção, a função associada a essa sequência que está aqui dentro é a função 1 sobre x elevado a p. Né? Certamente, se esse p aqui for positivo, essa função é decrescente, né? Que é 1 sobre o número que só aumenta, né? Decrescente, essa função aqui é sempre positiva para x positivo, né? Que é o que nos interessa. E essa função é contínua. Né? Claro, eu estou excluindo o zero, né?
é x maior que zero, x positivo, né? Então essa função ela vai ser, para p positivo, ela vai ser contínua, decrescente e vai ser positiva. Então eu posso aplicar o teste da integral nessa função, desde que o p seja maior que zero. Professor, mas se o p for menor ou igual a zero? Bom, se o p for menor ou igual a zero, a gente pode tratar ela de forma separada. Vamos fazer logo agora? Então, observe o seguinte, observe que para p menor ou igual a zero, temos que... Lembra, o primeiro teste que eu disse a vocês que a gente sempre tenta aplicar é o teste para divergência. Se funcionar, show de bola, ganhei, já vou fazer outra coisa. Se não, paciência, procura outro teste, tá bom? Então, o que acontece com o termo geral dessa série se p for menor ou igual a zero? Não estou falando n, tá? É o p, é o expoente. Então, quem é o termo geral? O termo geral é 1 sobre n elevado a p. Pessoal, o que acontece com o limite de a n nesse caso agora? Ou seja, limite de 1 sobre n elevado a p quando n tende a infinito. Nesse caso, bom, olha só, se p for zero, n elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero é 1, né? Então, se p for zero, isso aqui seria 1, né? 1 sobre 1. E esse limite daria o quê? 1, que é uma constante, né? E diferente de zero, né? Então, se p for igual a zero, esse limite dá exatamente 1. Mas 1 é diferente de zero. Então, pelo teste da divergência, essa série diverge se p for zero. Ô, professor, mas se p for menor que zero? Olha só, se p for menor que zero, por exemplo, pensa p igual a menos 3. Menos 3 é menor que zero? Só para dar um exemplo, né? Então, se p fosse menos 3, você teria assim, ó. Então, se esse p for negativo, na verdade, esse cara está aqui em cima, né? Olha só. E aí, se você fizer n tendendo a infinito, esse cara vai para infinito. De qualquer forma, se p for menor ou igual a zero, esse limite não dá zero, dá diferente de zero. Não é assim? Portanto, isso implica que a série diverge. A série diverge pelo teste da divergência. Olha como funcionou aqui. Diverge pelo teste da divergência. Divergência. Primeira vez que ele apareceu funcionando, né? Bom, então, se essa série diverge para p menor ou igual a zero, vamos considerar agora o outro caso que sobra, ó. Tá aqui, ó. P é um número qualquer. Então, P de 0 para cá diverge. Só falta agora esse outro caso, né? Que é P maior que 0. Tá bom? Então, vamos considerar o caso P maior que 0 e ver o que acontece, né? Então, vejamos agora. Vejamos agora o caso P maior que 0. Bom, se P for maior que 0, foi o que eu falei para vocês no início, né? Então, essa função, a função real associada a esse cara vai ser decrescente, contínua e positiva, né? Então, neste caso, a função f de x igual a 1 sobre x elevado a p é decrescente, olha só, decrescente, e ela é decrescente sem problema nenhum de 1 para frente, ou seja, de 1 para infinito, né? Ela é decrescente, ela é contínua e positiva. Logo, ela é elegível para que eu possa aplicar o teste da integral. É o que eu vou fazer, tá bom? O que é que eu vou fazer? Calcular a integral de 1 até infinito da função 1 sobre x elevado a p dx. Ou ainda, limite quando b tende a infinito, nessa integral imprópria, da integral de 1 até b. Esse cara eu vou jogar para cima, vai ficar x a menos p, tá certo? Tranquilo? Então, como é que isso aqui vai ficar? Bom, isso aqui vai ficar... Se p for diferente de 1, né? Porque se p for 1, a integral desse cara é ln, tá certo? Então, se p for diferente de 1, aí eu posso aplicar a regra do expoente, né? Isso aqui vai ficar x elevado a menos p mais 1, soma 1 e divide pelo resultado, tá certo? Claro, eu não posso fazer isso se p for 1, tá? Então, fica assim, ó, menos p mais 1. Vou colocar aqui, ó, se p for diferente de 1. Se p for igual a 1, dá o log, tá bom? Mas se p for 1, pessoal, a gente não precisa nem analisar. Por quê, professor? Porque se p for 1, ela é harmônica, que a gente já sabe que diverge. Então, eu vou excluir esse caso, tá certo? Nem vou olhar, porque a gente já sabe que diverge. Então, estamos aqui no caso p diferente de 1, porque p igual a 1 eu tenho certeza que ela diverge. E aí, tudo que eu tenho que fazer agora é avaliar isso de 1 até b e permitir que b tenda a infinito. Se o resultado disso for um número, então, se a integral converge, a série converge. Se o resultado disso for infinito ou menos infinito, menos infinito não pode ser, mas se for infinito ou o limite não existir, a integral diverge, a série diverge, tá bom? Então, vamos lá, isso aqui ficou limite quando b tende a infinito. Quando x for b, vai ficar b elevado a 1 menos p, né? Ou menos p mais 1, a mesma coisa, 1 menos p.
dividido por 1 menos P, menos, agora no limite inferior, quando x for 1 elevado a qualquer coisa 1 sobre 1 menos P. Posso colocar esse 1 menos P em evidência, que é uma constante, né? Escolhido o valor de P, isso é uma constante. Então, o limite agora, quando B tende a infinito, D. Então, ficou assim, ó, B elevado a 1 menos P, menos 1. Bom, limite da constante é ela própria, né? Então, esse cara aqui não altera nada. Então, o importante é a gente saber o que acontece com esse limite aqui. Tá certo? A gente tem que saber o que acontece com esse cara. Se isso aqui vai para infinito, se isso vai para menos infinito. Né? Porque se essa coisa for para infinito, a série diverge, a integral diverge, a integral divergindo, a série diverge. Se essa coisa aqui der um número, né? Então isso aqui como um todo vai dar um número, então a integral convergindo, a série converge também. Ok? Então vamos analisar com cuidado o que acontece com esse limite. Limite de b elevado a 1 menos p quando p tende a infinito. Olha só, tem duas possibilidades aqui. Vou mostrar para vocês. A primeira que eu quero mostrar é o seguinte. Se 1 menos p for maior que zero, ou seja, se isso aqui for positivo, por exemplo, digamos que 1 menos p seja 3. 3 é positivo, né? Então você teria no final b elevado a 3, certo? Mas limite de b quando b tende a infinito, de b ao cubo, isso vai para infinito, pessoal. Então a integral diverge, né? Então se 1 menos p for maior que zero, ou seja, se isso aqui for positivo, b elevado a um número positivo quando b tende a infinito, isso vai para infinito. Né? Porque é infinito elevado a qualquer coisa, positivo, isso vai para infinito também. Então, moral da história, isso aqui vai para infinito se 1 menos p for maior que zero, ou passando p para cá, né? Vai ficar 1 maior que p, ou p menor que 1. Então, se p for menor que 1, a integral explode. A integral diverge, portanto, a série diverge também. Então, isso vai dar infinito se p for menor que 1. Né? Claro, se 1 menos p agora for menor que zero, pessoal, se isso aqui é negativo, na verdade, esse b não está aqui, não. Ele está embaixo, ele está no denominador. Como assim, professor? Suponha que 1 menos p seja menos 3, seja negativo, tá certo? Menos 3. Então, na verdade, b a menos 3 é 1 sobre b ao cubo, né? E aí, se você tomar o limite dessa coisa quando b tende a infinito, ou seja, o limite desse carinha, vai ser 1 sobre um número muito grande, isso vai para zero. Então, isso aqui é zero se 1 menos p for menor que zero, passando p para o outro lado, p maior que 1. Ok? Moral da história, moral da história. Vamos juntar tudo isso numa coisa só. Então, isso aqui vai para infinito, se p for menor que 1. E isso aqui vai como um todo para 1 sobre 1 menos p, que multiplica... Bom, esse carinha iria para zero, sobraria o menos 1 aqui. Então, vezes menos 1, né? E aí, se eu trocar o sinal em cima e embaixo, vai ficar p menos 1 aqui embaixo, e em cima fica 1. Tá bom? Então, por fim, temos o seguinte. Novamente, a integral de 1 até infinito de dx sobre x elevado a p, ela vai ser infinito se p for menor que 1. Foi esse o resultado que a gente chegou aqui. Ó, se p for menor que 1, isso explode. Se p for maior que 1, isso aqui vai para zero, mas tem o menos 1 aqui, vai ficar menos 1 sobre 1 menos p, que é a mesma coisa que 1 sobre p menos 1. Né? 1 sobre... Deixa eu ajeitar aqui. Se p for maior que 1. Ok? Então, moral da história. Logo, vamos juntar tudo? O que eu posso falar da minha série? A série 1 sobre n elevado a p. N de 1 até infinito. Ela vai divergir. Se p for menor que 1. Professor, o p igual a 1, eu sei que ela diverge também porque é harmônica, né? Tá, então eu vou colocar p menor ou igual a 1. E ela vai convergir, né? Porque o resultado foi um número para integral nesse caso. Quando? Quando o p for maior que 1. Pessoal, é isso que vocês têm que ter em mente. Ó. Isso aqui. Ó. Isso aqui. Isso é importante. Tá? Então, quando você tem a nossa p séria, ou seja, 1 sobre n elevado a p, dependendo do valor de p, ela pode convergir ou divergir. Mas tudo que você tem que saber é isso aqui. Se p for menor ou igual a 1, essa série diverge. Se p for maior que 1, ela converge. Só isso, pessoal. Não precisa saber... Bom, claro, precisa entender o que eu fiz aqui em cima. Mas isso é o que eu quero que vocês fixem. É o resultado aqui, tá certo? É isso que vocês vão precisar utilizar. Por exemplo, se você precisar dizer o que acontece com essa série aqui. Essa série converge ou diverge? 1 sobre n elevado a π. Ih, professor, não sei, tem que aplicar algum teste? Não, pessoal, ela é uma p série. Qual é o p dessa série? O p dela é π. Π é maior
que 1 ou menor ou igual a 1? É maior que 1. Ah, como é maior que 1, ela converge. Show, só isso. Converge, converge. Acabou. Não tem mais o que fazer, só isso. Ok? Você já sabe que ela é uma p-série. Ok? Então, por exemplo, se esse p aqui fosse meio, né? Raiz de 2, pronto. 1 sobre raiz de n. Essa série converge ou diverge? Ah, professor, 1 sobre raiz de n é a mesma coisa que 1 sobre n elevado a meio. É uma p-série com p igual a meio. Isso. Mas meio é maior que 1 ou menor ou igual a 1? Menor ou igual a 1. Ah, então ela diverge, professor. Só isso, pessoal. Só e só. Então, agora a gente tem um leque de exemplos que a gente vai poder utilizar mais à frente quando for utilizar o teste da comparação. Ok?